Então, gente, nós vamos ter a possibilidade de, nesse primeiro semestre de 2022, termos aqui pessoas do mestrado, da Faculdade da Universidade Católica de Pernambuco, pessoas do doutorado, pessoas da graduação. Aqui nós estamos pela primeira vez com uma sala presencial ou semipresencial, porque há um limite de 30 pessoas na graduação. Estamos com um telão na Universidade Católica, em uma das salas de aula. Né? Então, pela primeira vez, boa noite, doutor Wagner. Então, pela primeira vez, a gente está fazendo esse sistema misto, tá bem? Uma oportunidade, assim, ímpar de escutar sobre imposto de renda com duas pessoas que eu reputo que no Brasil, sabe, estão entre aquelas que mais conhecem de imposto de renda, dedicaram uma vida inteira ao imposto de renda. Então, tenho que agradecer demais ao Dr. Cristóvão Barcelos da Nóbrega, que vai falar sobre a história do imposto de renda no Brasil. Estamos fazendo 100 anos, no final do ano, do imposto de renda. É um profundo conhecedor da história do imposto de renda. Como ele falou há pouco, ele estudava o imposto de renda do futuro, mas para estudar o imposto de renda do futuro, precisou conhecer o imposto de renda do passado, para não repetir, né, os mesmos defeitos, o que é natural que, se não conhecermos a história, repitamos, né? E também temos aqui a possibilidade de escutar uma das pessoas que mais conhece o dia a dia do imposto de renda. Comumente nas TVs, nas rádios, ele era entrevistado para falar sobre o imposto de renda, no caso de agora, o imposto de renda 2022. Então, é uma oportunidade ímpar que eu estou tendo, convidei, eles tiveram a gentileza de atenderem ao convite. A gente vai fazer assim, a primeira parte vai ficar com o Cristóvão, vai ficar com a história do imposto de renda, fatos interessantíssimos, acompanhem, muito interessante o que o Cristóvão vai falar. Eu estou dizendo isso antes, porque eu já sei muitas coisas, tenho acompanhado a trajetória de estudo dele, aliás, 2 livros sobre a história do imposto de renda acabaram de ser sorteados com a turma presencial, que está incompleta ainda em razão da Covid, da necessidade de distanciamento, essas questões. Então, ter a oportunidade de escutar Cristóvão na primeira parte vai ser, preste atenção, algo ímpar na vida de vocês. E a segunda parte, Alexandre. Toda vez que se fala de Alexandre de Moraes Rego, as pessoas elogiam. Né? É isso. Elogiam, olha, se é Alexandre, eu estou lá, é sinal de qualidade. Então é isso, gente. Reunindo aqui a graduação, com a pós-graduação, o Instituto Censo, Lato Senso, e trazendo aqui 2 auditores da Receita Federal que dedicaram uma vida ao imposto de renda, estão dedicando uma vida ao imposto de renda. Muito obrigado, Cristóvão, muito obrigado, Alexandre. Cristóvão, com a palavra, por favor. Obrigado, professor. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Dr. Hélio Oren pela possibilidade de ajudar a divulgar o imposto de renda. Agradecer também, e uma satisfação, dividir a apresentação com Alexandre, amigo, há quase 40 anos, há quase 4 décadas, nós nos aposentamos e continuamos ainda mantendo um relacionamento. E também agradecer a vocês que participam e espero que tenhamos momentos proveitosos e prazerosos. O imposto de renda completa este ano 100 anos no Brasil. No último dia de 2022, o imposto de renda completará seu centenário. E algumas pessoas que me comentam comigo, mas vocês estão comemorando o aniversário de tributo porque ninguém gosta de pagar imposto. No caso do imposto de renda, o aniversário tem que ser muito comemorado. Por quê? Desde 1979, o imposto de renda é o primeiro em arrecadação federal. Eu digo arrecadação federal porque, se nós somarmos a arrecadação do ICMS de todos os estados, é maior que a do imposto de renda. Mas, em termos federais, o imposto de renda, desde 79, lidera a arrecadação. Mas o potencial do imposto de renda não se restringe à arrecadação. Ele tem qualidades que nenhum outro tributo tem. Ele pode fazer justiça fiscal, pode cobrar mais, ou cobrar menos, ou mesmo não cobrar de quem tem menos. Ele pode
ajudar a diminuir a desigualdade social. O potencial do imposto de renda é muito grande, porque tem o potencial arrecadatório e o potencial de diminuir a nossa desigualdade social. O Brasil não é um país que tem um imposto de renda adequado em termos de justiça fiscal. Por quê? Dizemos isso comparando com os países capitalistas mais conhecidos, que são os países da OCDE. O Brasil não faz parte, mas pretende fazer. E na OCDE, que é na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o termo em português, a sigla em português, estão os países capitalistas mais conhecidos. Então, nós observamos que a participação do Brasil, comparando com outros países da OCDE, é muito baixa em relação a imposto sobre a renda, patrimônio, lucro e ganho de capital. Tá? Eu trouxe os dados aqui para ter uma ideia. O Brasil, deixa eu pegar aqui, para você ter uma ideia, a média da OCDE do imposto sobre renda, patrimônio, lucro e ganho de capital, a média é 11,4% do PIB, e a do Brasil é 7%. Ou seja, em termos de renda, patrimônio, lucros e ganhos de capital, a participação do Brasil é muito pequena, está entre os países que menos cobra imposto, tributo sobre renda, lucro, propriedade e ganho de capital. No entanto, quando se fala em bens e serviços, consumos, a participação do Brasil já é muito elevada. Está entre os países que percentualmente mais cobram tributos sobre consumo, bens e serviços. Então, esse é o nosso quadro. Por exemplo, é muito comum as pessoas reclamarem da nossa carga tributária, que é muito elevada. A rigor, não é. Para se ter uma ideia, no último levantamento da Receita sobre carga tributária, que é de 2020, a carga tributária do Brasil é de 31,58% do PIB. Tá? Está um pouquinho abaixo da média da OCDE. Mas o que as pessoas reclamam muito é que os serviços não são condizentes com a carga tributária. Mas tem que dizer também que, mais importante que isso, é que a carga tributária é mal distribuída. No imposto de renda, antes de entrarmos na história, vamos dar uns dados alarmantes que eu peguei aqui. Para você ter uma ideia, todo rendimento tem 3 destinos, ou é um rendimento, 3 origens, melhor falando. Ou ele é um rendimento tributável, ou é isento, ou é sujeito à tributação exclusiva na fonte. É um desses tipos. Qualquer rendimento que a pessoa recebe tem uma dessas 3 origens. Somando o rendimento total, isto é, rendimento tributável, isento e sujeito à tributação exclusiva na fonte, nós observamos, vou pegar os dados que tirei agora, por exemplo, que as pessoas que têm um rendimento mensal superior a R$380 mil, repetindo, quem tem um rendimento total, isento, mais tributável, mais sujeito à tributação exclusiva, superior a R$380 mil, paga 4 vezes menos imposto de renda das pessoas que têm um rendimento total entre R$18 mil e R$24 mil. Então, esse é só um exemplo como há um campo imenso para melhorar a nossa tributação do imposto de renda. Interessante que nas discussões sobre reforma tributária não se está falando mais sobre imposto de renda. O que se fala mais é sobre bens, serviços e consumo, que está sendo a proposta mais discutida. Mas a reforma tributária é importante para poder termos uma tributação mais adequada de renda e também do patrimônio. No imposto, segundo a Constituição, nós temos 6 impostos sobre o patrimônio. 2 federais, 2 estaduais e 2 municipais. Que é um imposto de grande fortuna, não é cobrado. Então, são 5 cobrados. E também a tributação é muito pequena. Para você ter ideia, qual é o imposto sobre patrimônio que tem maior arrecadação no Brasil todo? É o IPVA. Então, a arrecadação do IPVA é maior do que do IPTU e do que Imposto Territorial Rural. Tá? São algumas curiosidades que nós
nós comentamos, antes de entrar na história do nosso mais conhecido tributo. Outra característica que fala muito no Brasil, é que, na isenção de lucros e dividendos, que é o mais polêmico de tudo, se fala que no Brasil não se tributa na pessoa física, mas se tributa na jurídica. Bem, é verdade, mas alguns esclarecimentos precisam ser feitos. Tá? Dizem que no tributo, na jurídica, já tributa 9% do contribuição social do lucro líquido e 25% da pessoa jurídica. É parcialmente verdadeiro, porque 25% se tributa quando a alíquota de lucro real, que são os lucros maiores. Os outros casos do simples, de microempresa, empresa pequeno porte e de lucro presumido, não é 25%. Tá? Tem que fazer esclarecimento. Outro que eu vou lembrar uma frase do Roberto Campos, que é insuspeito com relação à sua linha ideológica. Tá? Roberto Campos foi diplomata, economista, mas sempre foi defensor da economia de mercado, do sistema capitalista. E ele, no livro A Lanterna na Popa, ele lembra o seguinte: a tributação na pessoa física é intransferível e na pessoa jurídica não, porque pode transferir para o acionista, para o empregado e para o consumidor. Tá? Nossa carga tributária, como já foi dito, 31,58%, tem quase 70% oriunda do governo federal. Tá? 70%. 20% dos governos estaduais e apenas 10% do município. Então, a nossa carga tributária, 31,58%, é mais decorrente da arrecadação federal. Então, vamos falar agora, dito isso, um pouco da história do nosso imposto de renda, do nosso tributo mais conhecido, mais divulgado, e que as pessoas têm mais contato, porque uma parte considerável da sociedade apresenta a declaração de imposto de renda. Tá? Quando começou a ser instituído o imposto de renda no Brasil? Ele foi instituído no último dia de 1922, dia 31 de dezembro de 1922. Ele entrou com um artigo, apenas um artigo, 31 e 8 incisos, da Lei Orçamentária de 1923. Uma vez fazendo essa apresentação, perguntou: mas o imposto de renda é um jabuti que foi colocado na Lei Orçamentária? Não, não foi. A Lei Orçamentária tratava de origem dos recursos e foi aproveitado para incluir o imposto de renda. Mas vamos deixar claro, o imposto de renda foi instituído em 31 de dezembro de 1922 no Brasil. Ele já existia em outros países. Mas não foi a primeira vez que se tributou a renda no Brasil. Porque antes de 1922, o Brasil teve tributação pontual sobre a renda, que incidia sobre, normalmente, era vencimentos, lucros e dividendos. Então, era uma tributação pontual com destino certo. Primeira tributação pontual sobre a renda no Brasil data de 1843, quando, no início do segundo reinado, foi instituída uma espécie de tributação exclusiva na fonte com uma tabela progressiva, cuja alíquota maior era 10%. Quem pagava eram as pessoas físicas que recebessem rendimentos dos cofres públicos, civis e militares. Não escapava ninguém. Qualquer um, civil, militar, magistrado, recebesse dos cofres públicos, tinha que pagar. Foi muito mal aceito pela sociedade, era para durar 2 anos, durou menos. Mas foi a primeira tributação sobre a renda no Brasil. Na Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, foi criado um imposto sobre vencimentos de 3%. Todos os contribuintes tinham que recolher 3% para financiar a Guerra do Paraguai. E durante todo esse período, do final do Império e até 1922, havia tributação pontual sobre renda, vencimento, juros, lucros. Mas o contribuinte, de fato, ele não precisava fazer nada, porque quem recolhia o dinheiro era o contribuinte de direito, a fonte pagadora. Então, não precisava o contribuinte se preocupar, só tinha o recebimento menor. Então, chegamos a
1922, quando começou o imposto de renda. Então, as datas são 1843, primeira tributação sobre a renda no Brasil. 1922, instituição do imposto de renda no Brasil. E um detalhe que passa para muitas pessoas despercebidas, que não observam o texto da lei, havia uma preocupação de enfrentar os lobbies de grupos que não queriam pagar imposto de renda. Então, a legislação teve o cuidado de não chamá-lo de imposto sobre a renda, tá? Chama de imposto geral sobre a renda, para dizer que o imposto abrangeria uma gama muito grande de contribuintes. Tá? E tinha razão, porque o lobby foi muito forte, de várias categorias, para não pagar imposto de renda. Tá? A lei que instituiu o imposto de renda tomou cuidado de não implementá-lo de imediato. Por quê? Porque era um tributo complexo. Então, deu um prazo de 2 anos para início da cobrança. E começou a cobrança em 1924. E de lá para cá, não deixou de ser cobrado em nenhum exercício. Então, instituição do imposto de renda, 1922, início da cobrança em 1924. Os lobbies foram fortes. Eram lobbies do capital, da agricultura, do trabalho. Então, cada um entendia de uma forma. O capital usava os mesmos argumentos que usam hoje para não tributar na pessoa física lucro e dividendo. Dizia que, se fosse tributado o lucro, o capital, teríamos menos empregos. A agricultura conseguiu, tinha um lobby forte. Na época, o Brasil era muito mais dependente do setor primário. Também conseguiu ficar isento só durante 2 anos. Houve também lobby do trabalho. Isso no final da década de 1920 e início da de 1930, que entendia-se que salário não era renda. Houve um forte trabalho. Os funcionários públicos também tiveram seu lobby para entender que o rendimento do servidor público também não era possível de cobrança de imposto de renda. E assim foi o tempo todo. Tá? Uma curiosidade é com relação ao Poder Judiciário. Durante vários anos, os magistrados ficaram imunes. Eu falo imune por causa de princípio constitucional, segundo a interpretação da Constituição. Em outras épocas, não. Então, foi um detalhe que entendia o seguinte: o entendimento da imunidade era do artigo, sobretudo na Carta de 1956, que dizia que os vencimentos dos magistrados eram irredutíveis. Então, parte dos ministros do Supremo entendia que, se eram irredutíveis, não podia deduzir imposto de renda. Tá? A Carta atual, de 5 de outubro de 1988, já põe uma exceção. Fala que os vencimentos dos magistrados são irredutíveis, subsídios são irredutíveis, porém, tem uma exceção para o imposto de renda. Tá? Mas mas, na maior parte das vezes, pagava imposto de renda. Houve uma imunidade muito polêmica que foi introduzida na Constituição de 1934 e vigorou durante 30 anos, que foi a imunidade dos vencimentos de professores, escritores. Essa foi muito polêmica, e jornalistas. Durante 30 anos, os vencimentos de jornalistas, professores e escritores não pagavam imposto de renda. O imposto de renda começou com uma arrecadação muito pequena, tá? Porque os lobbies eram muito fortes, havia muita restrição de fiscalização. Até 1939, o imposto de importação dominou a arrecadação brasileira. Para você ter uma ideia, a arrecadação do imposto de importação era metade do total geral. E o que aconteceu? Na segunda metade da década de 1930, o mundo passou por uma crise muito forte. E, com isso, o que aconteceu? O comércio exterior brasileiro diminuiu. Diminuindo o comércio exterior, diminuíram as importações. Diminuindo as exportações, o imposto de importação diminuiu. Além disso, em 1938, o presidente Getúlio Vargas, para incentivar a indústria nacional, criou uma série de barreiras alfandegárias. Com isso, a arrecadação do imposto de importação despencou. Caiu, com isso, o governo perdeu, em 2, 3 anos, mais de 1/3 de sua arrecadação federal. Preocupado, o que o governo fez? Tomou uma série de medidas para incentivar o imposto de renda. Foi aí que o imposto de renda cresceu e, em 1944, atingiu o primeiro lugar na arrecadação.
De 1944 até 1978, o imposto de renda e o imposto de consumo, que é o atual IPI, dividiram a liderança. E desde 79, o imposto de renda pioneiro, está na liderança. Tivemos aí, então, depois da Segunda Guerra Mundial, uma tendência mundial de aumentar as alíquotas. E o Brasil seguiu essa tendência. Para se ter uma ideia, a nossa maior alíquota hoje é 27,5%, alíquota da tabela progressiva. Em 1947, era 20%. Em 48, passou para 50%, mais do que dobrou. E foi uma tendência, como disse, mundial. A nossa maior alíquota na história do imposto de renda brasileiro aconteceu em 1963, quando chegou a atingir 65%. É preciso esclarecer, uma vez dando uma entrevista para o jornalista, eu disse isso, a jornalista falou, quer dizer que se pagava 65% do que se ganhava? Não. Nunca a alíquota incidiu sobre o rendimento bruto. A alíquota da tabela progressiva incide sobre o que é conhecido hoje como base de cálculo, que são os rendimentos tributáveis menos dedução. Então, nunca foi. Para vocês terem uma ideia, a maior alíquota do imposto de renda mundial aconteceu no Reino Unido, que chegou, acreditem, a 98%. 98%, mas não é sobre o rendimento bruto, é sobre o rendimento bruto tributável menos dedução. Quando aconteceu isso? Na Segunda Guerra Mundial, para justamente financiar o Reino Unido ter condições para financiar a guerra contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. Então, nós tivemos o seguinte, uma curiosidade, em 1954, tivemos outro fato importante, a instituição do imposto retido na fonte, que começou, curiosamente, de 54 até 61, quem tinha imposto retido na fonte é quem não apresentava a declaração. Então, só tinha inicialmente desconto na fonte de valores baixos. Quem tinha valores mais elevados não descontava na fonte e apresentava a declaração para apurar o imposto devido. No início de 63, então, tivemos a alíquota mais elevada do imposto de renda e, em meados, isso para quem estuda direito tributário, se foi na hora, importante, em meados da década de 1960, tivemos uma série de medidas que alteraram o nosso sistema tributário. A mais importante de todas, ou talvez uma das mais, foi a emenda constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965. Que fez a emenda constitucional? Ela, emenda pequena, tomou uma série de medidas, e criou o imposto sobre produtos industrializados em substituição ao imposto de consumo. O sistema integrado, o sistema tributário ficou mais integrado. Até então, a União, os estados e municípios tinham modelos tributários que não se integravam. Com essa emenda constitucional, conseguiu integrar mais. E aumentou a participação dos estados e dos municípios na arrecadação do imposto de renda e no IPI. Isso também é um dado que é importante. Outra relevância do imposto de renda, que sua arrecadação reflete também nos estados e municípios, por causa do fundo de participação. Então, quando a arrecadação do imposto de renda diminui, todos os estados e os municípios brasileiros são afetados. Por quê? Da arrecadação do imposto de renda, o governo federal fica com 51%. Os estados com 21,5%. Os municípios com 22,5%, mas tem 1% de julho e 1% de dezembro. Então, dá para os municípios 24,5%. E tem o fundo especial das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, uma arrecadação menor do imposto de renda afeta também os estados e municípios. Tem mais essa relevância do imposto de renda. Então, essa participação, esse fundo de participação do imposto de renda começou com a Constituição de 1956, que era só para os municípios. Em 1956, só os municípios tinham participação no imposto de renda. Paulatinamente foi aumentando, e hoje chegou
a 49%. E nós tivemos também, logo em 66, um dos mais importantes atos para quem milita na área tributária, que foi o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, de 25 de outubro de 66. Tá? Então, tivemos também essa importância. E, em 68, nós tivemos um documento que começou tímido, restrito ao imposto de renda em outras situações, e hoje é um documento vital da vida do cotidiano do brasileiro, que é o Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, criado pelo Decreto-Lei 400, de 30 de dezembro de 68. Tá? Quando ele começou, o uso era para quem declarasse imposto de renda e também para situações especiais. Ele foi aumentado e, este ano, teve um grande incremento para o CPF, porque virou, tal como nos Estados Unidos, virou o documento de identificação brasileiro. Como o americano já tem da Seguridade, tudo, o Brasil agora, o documento de identificação do brasileiro é o número de inscrição do CPF. Então, foi instituído em 1968, de lá para cá, só cresceu. Nós tivemos depois, na década de 1970, um marco, em 76, que foi a tributação simplificada. É muito importante para a maior parte do contribuinte facilitar o cumprimento da obrigação tributária acessória de preencher e entregar a declaração. Então, foi instituído em 76 a declaração simplificada. Nós tivemos, na década de 1980, uma qualidade, alguns empréstimos compulsórios. Eu vou falar até um pouquinho sobre isso. Durante alguns anos, para dizer, em 7 ocasiões, quando o governo estava em crise ou calamidade pública no Brasil, poderia ser instituído um empréstimo compulsório. Tá? E durante 7 vezes, houve empréstimo compulsório para o contribuinte do imposto de renda. Tá? Nesta pandemia, começou-se a discutir um pouco para o empréstimo compulsório do contribuinte do imposto de renda, mas existe uma discussão muito importante. Uns entendem que é inconstitucional por causa do princípio da irretroatividade. Então, é um assunto que eles discutiram para ver se há constitucionalidade de cobrar o empréstimo compulsório ou não, porque seria o mais rápido no caso da pandemia, para angariar recursos, porque o ingresso é imediato, mas há tributaristas jurídicos que entendem que, pelo princípio da irretroatividade, não pode ser cobrado. Tá? Mas antes, cobrava-se. O último foi em 83. Nós tivemos, então, na década de 90, uma mudança muito importante, que foi o início do uso do computador para preenchimento da declaração. Inicialmente era preenchimento. O primeiro programa da Receita Federal para preenchimento da declaração não foi de imposto de renda, mas não foi nem de física nem de jurídica. Foi o programa da DIF de 1989. O primeiro programa para computador, tanto de pessoa física como de jurídica, data de 2 anos depois, de 1991. No da DIF, eu não sei se as pessoas aqui devem ter tudo jovem, não devem ter ouvido falar isso, o programa era num disquete de 8 polegadas. Isso é peça de museu. Eu acredito que o pessoal daqui que hoje domina a tecnologia, a informática, nem imagina isso. A da física e da jurídica, em 1991, já veio com um grande avanço tecnológico. O disquete era de 5 1/4. Já diminuiu. Agora, uma curiosidade, o contribuinte, para receber o disquete nos primeiros 3 anos, ele ia a uma unidade da Receita Federal com um disquete virgem para trocar. Mas depois a experiência não deu certo, porque tinha muito disquete entregue com vírus, que não é aproveitado, então essa experiência foi abandonada. Em 96, a Receita Federal deu um grande pulo, que instituiu o disquete 3,5, um grande avanço. Para, no ano seguinte, 97, aí dá um passo maior, que foi a possibilidade de entregar a declaração pela internet. Até 96, de 91 a 96, o contribuinte preenchia a declaração por computador, passava os dados para o disquete e entregava o disquete ou na Receita ou no banco. Em 97, já pôde entregar pela internet. Foi um grande avanço que teve. E tivemos também, em 97, a declaração online e por telefone, que não é o telefone atual. O
telefone online de 97 é aquele tradicional. Se você teve rendimento superior a tanto, TECRE 1, se não, TECRE 2. Era tradicional e muito restrito. Era basicamente para isento. Hoje, não. Hoje, com smartphone, com tablet, já temos possibilidade de fazer recurso, uma declaração com dispositivo móvel com muito mais tecnologia e facilidade. E nós tivemos também, durante o tempo, outros avanços. Por exemplo, o Alexandre vai falar sobre a declaração pré-preenchida, que a Receita Federal está investindo muito. Ela foi instituída em 2014, e a cada ano tem mais recursos, mais informações captadas pela pré-preenchida. Em 2010, nós tivemos um marco, último ano em que a declaração foi entregue em papel. De 1924 a 2010, o papel esteve presente em todas as formas de entrega. E, em 2010, ele deu seu adeus, quando já estava com uso muito restrito. Eu estou vendo aqui, deu meia hora, não quis estender muito, a proposta deu uma ideia muito grande, muito geral sobre o imposto de renda, e que digo a importância do imposto de renda para o nosso sistema tributário. Ele é um tributo, como digo, com alto potencial arrecadatório e também com alto potencial de fazer justiça fiscal. Essa parte poderia ser melhor aproveitada. Tanto que eu digo, a comparação que fazemos é com os países capitalistas da OCDE. Então, não é ninguém vinha falar em país socialista, que sistema que não deu certo em lugar nenhum do mundo, a gente está falando em comparação com o país capitalista. Há um campo muito grande para aumentar a arrecadação do imposto de renda e ajudar a diminuir a nossa desigualdade social. Então, é isso. Se quiser, vamos falar, para falar o tempo todo, mas estou vendo aqui o relógio a meia hora para seguir, eu gosto de seguir muito o tempo, então eu vou administrando em função do tempo. Quando me pede para fazer uma apresentação, eu só pergunto qual a clientela, quem vai assistir, o tempo. E depois faço uma adaptação em função disso, para não passar do tempo. Então, é isso que queria. Só queria lembrar para o Bruno e Breno, o livro é esse aqui, ó. Esse aqui, ele não está pegando aqui, ó. Esse livro que vai ser tem 544 páginas, e eu vou depois acertar com o professor Hélio para onde mandar, já tem o nome das pessoas, para onde mandar, e o Hélio entrega, então, para os dois angariados. Eu agradeço aqui aos que assistiram, que vão assistir depois, deve ficar, não sei se vai ficar no YouTube, como os outros ficam, então, sempre noto que tem mais gente assistindo no YouTube do que na hora. E muito obrigado aqui. Depois estou à disposição, o Alexandre vai falar, também vou aprender um pouco com o Alexandre, que eu às vezes me afasto das novidades, né? Sempre aprendo com os colegas que sabem. Nós temos colegas do nível de Alexandre e outros aí, que fazem, de vez em quando, live, e sempre aprendo alguma coisa com eles. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos assistir ao Alexandre. Se tiver alguma dúvida, no final, se tiver tempo, eu faço um comentário. Okay? A ideia foi dar uma coisa geral e ressaltando, ninguém gosta de pagar imposto, mas imposto de renda. As pessoas deviam reclamar quando pagam imposto indireto. Quando compro uma bebida e pago um alto imposto. Não devia reclamar quando pago imposto de renda. Devia reclamar que nosso sistema tributário podia aproveitar melhor o potencial do imposto de renda. Tá, muito obrigado. Muito obrigado, Cristóvão. Muito obrigado pela sua aula, muitas informações, né? E exatamente em função dessa quantidade de informações, a Érica, a Lilian, o Wagner, olha aí, todos parabenizando você, Cristóvão. E a minha sugestão para a turma, para aqueles que estão presenciais, não sei se vocês estão escutando, gente, as pessoas que estão presenciais me escutam. Eu sei que vocês que estão web estão me escutando. É a primeira vez que eu faço isso com uma turma presencial. Então, eu não sei se a turma que está no telão da universidade está me escutando. Vocês me escutam, gente? Eu vou fazer uma sugestão para vocês. Não é a primeira vez, né? Então, a Célia falando também.
A minha sugestão é a seguinte. Normalmente, no primeiro GT, eu pedi 3 resumos. 3 resumos. No entanto, quem quiser fazer o resumo, por exemplo, da apresentação de hoje, do Cristóvão com o Alexandre, portanto, vocês presenciais aí, a gente aqui, quem quiser fazer um resumo de lives como de hoje, basta fazer 2 resumos, tá bom? Então, são aulas muito ricas, eu reconheço com um volume de informações muito grande, né? Então, quem quiser fazer um resumo da apresentação do Cristóvão, que acabou de ocorrer, e da apresentação do Alexandre, que se seguirá, então, basta fazer 2 resumos. Vocês me chutaram? Pronto. Então, isso é importante. Então, Cristóvão trouxe um... Claro que sim, eu vou continuar. Depois da apresentação do Cristóvão e da apresentação do Alexandre, eu saio em 5 minutos e volto aqui para a gente conversar, tá bom? A gente vai continuar. Tá bom, Lilian? Maravilha, obrigado, Lilian. Então, são, digamos, oportunidades intensas. Nós vamos ter 2 livros aí que informam a história do imposto de renda com o Cristóvão. Seguramente, Cristóvão também tem muitos vídeos, né, Cristóvão? Se você quiser me encaminhar os vídeos, nós vamos colocar, viu, Vânia, no mural da turma. Então, os vídeos que você me entregar, né? Eu sei que não é fácil em meia hora resumir tanto conhecimento que você tem, mas você tem os vídeos, então, acaso me encaminhe os vídeos, eu vou colocar no mural da turma, tá bom? Para que aqueles que estão presentes, claro, acompanharam e acompanham você, mas também acompanhem os vídeos que você, com tanto esmero, né, Alexandre? Quem assiste aos vídeos do Cristóvão se impressiona, porque é algo, quase artesanal, né? Ele traz informações não apenas do imposto, ele traz informações da sociedade, e não é só do Brasil, não é, Cristóvão? O que estava ocorrendo naquele momento no mundo. Professor Hélio, só um lembrete aqui, eu tenho no meu canal no YouTube, tem 13 vídeos, tá? 13 vídeos. E desses 13, 12 são sobre história do imposto de renda. Agora, tem um que não é sobre o prédio histórico do Ministério da Fazenda do Rio. Aí conta curiosidade, como que Jorge Dória, Roberto Carlos, trabalharam lá, vários artistas, e conta a história daquele prédio suntuoso. Aí é um podcast, Cristóvão, um podcast. Roberto Carlos trabalhou lá, eu não sabia disso. Então, fala um pouquinho disso daí. Vamos animar aí um pouquinho, Cristóvão. Roberto Carlos trabalhou? Roberto Carlos, o Jorge Dória trabalhou, José Lins do Rego, o escritor, trabalhou lá, foi auditor fiscal. Então, o prédio teve vários. Roberto Carlos estava começando, foi muito antes de receber a coroa, e ele era escriturário. Segundo ele dizia, catador de milho, mas ele datilografava os processos quando estava no Rio procurando, ainda não trabalhava à noite na Boate Plaza. E durante 2 anos e meio foi escriturário lá do Milho. Então, tem conta a história do prédio, que é um prédio suntuoso, símbolo do Estado Novo. Este é o único que não fala da história. E também vou lançar, em homenagem aos 100 anos do Imposto de Renda, várias videoaulas. Comparando. Vou mandar, mas estou preparando, talvez eu lance assim que terminar o prazo de entrega. Aí são videoaulas do passado e presente. Então, comparar despesa médica, comparar como é hoje e como era no passado. Mas esse canal que você possui, se você encaminhar para a gente coloca o link para a turma. Certo. Então, vocês que estão presenciais aí, vocês entenderam. Quem quiser fazer 2 resumos sobre mais adiante, eu devo trazer uma professora da Itália, então pode fazer. Estão escutando, se quiserem fazer ao invés de 3, 2 resumos. E agora a gente vai passar, anotem aí, para o Alexandre. Alexandre, você sabia que o Roberto Carlos tem trabalhado lá no prédio Professor, só para dizer que a gente entendeu, tá? A questão dos resumos. Perfeito. E eu continuo, tá bom? Depois aqui com vocês. Então, Alexandre, diz aí, você sabia da história do Roberto Carlos? Aí participando, cantando. Essa eu não sabia, não. Eu sabia de uma história de José Lins do Rego, que era auditor, né? Jorge Dória era funcionário, mas Roberto Rei eu não sabia, não. É impressionante. Então fala aí, diz aí.
E sabia também do grande compositor Cartola, que numa fase ruim da vida dele, ele era flanelinha na Rua Debré, que fica atrás do prédio do Ministério, porque o prédio do Ministério ele ocupa um quarteirão todo no centro do Rio de Janeiro. E um jornalista foi resolver um problema no Ministério da Fazenda e quando chegou para pegar o carro, olhou e disse: "Você é Cartola?" Eu disse: "Sou", humildemente lá, tomando conta de carro, lavando o carro. E aí ele foi redescoberto, né? E voltou a ser o grande gênio Cartola, né? Por uma conjugação feliz de uma bronca de malha fina, né? E o reconhecimento de um talento, né? Isso só no Brasil mesmo pode acontecer uma situação dessa. E aí, Alexandre, as novidades aí do Imposto de Renda 2022? Fala um pouquinho, Bom, por favor. vamos lá. Sobre novidade do Imposto de Renda, a grande novidade é que, na verdade, praticamente não existem novidades, né? A legislação do Imposto de Renda tem sido bastante estável. A grande mudança de legislação que ocorreu nos últimos anos, ela ocorreu em 2010, que foi a criação de um regime de tributação específica para os rendimentos acumulados, né? Valores referentes a exercícios anteriores que a fonte pagadora não cumpriu a sua obrigação contratual e o contribuinte recebeu de forma acumulada em ano posterior, principalmente em ações judiciais, trabalhistas ou na Justiça Comum Estadual, quando é caso de funcionário público estadual, ou na Justiça Federal, caso de funcionários federais. Essa alteração significativa ela ocorreu em 2010. De lá para cá foram alterações pontuais, né? Isso é bom ou é ruim, né? Tinha um personagem de Chico Anísio que dizia: por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Por exemplo, a estabilidade na tabela progressiva do imposto de renda é péssima. A tabela está congelada desde 2015, né? E, anualmente, bem ou mal, as pessoas têm um reajuste para tentar repor um pouquinho da inflação passada, né? Alguns períodos não tem reajuste nenhum, o funcionalismo federal faz mais de 2 anos que não tem reajuste nenhum, mas do tempo que a tabela está congelada até hoje, houve reajuste. Tá certo? Então, isso provoca um acréscimo na quantidade de pessoas que ficam obrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda e provoca um acréscimo no valor apurado na declaração de ajuste anual. Tá certo? Então, essa ausência de novidade aí é ruim. Certo? Em relação às novidades propriamente ditas, eu vou tentar exibir aqui o programa do Imposto de Renda desse ano e puxar as informações nele contidas, tá? Eu vou ver se é aqui nesse ícone apresentar agora que a gente consegue apresentar a tela. Não. Queria ver como é que a gente faz para colocar um conteúdo exibido para quem está na tela. Juliano, eu sei que você está praticamente sem conseguir se controlar para responder para Alexandre. Né? Fala aí, Juliano. Pode mandar, professor, que eu abro aqui, ou se eu quiser eu ensino aqui como é. É porque eu estou com um programa rodando que está fora da tela, tá certo? Eu queria exibir, em vez da minha imagem, exibir a imagem do programa. Vamos lá. Tem esses 3 pontinhos aí, não tem? Na tela os 3 pontinhos. O senhor clica. Tá. Peraí, não. Não. Perdão, é na setinha do lado aqui, eu me confundi. Na setinha do lado? Do lado dos 3 pontinhos, que tem assim, uma seta para cima. Apresentar agora. Isso. Uma janela, não é isso? Aí uma janela, aí o senhor vai clicar na janela que o senhor quer apresentar.
Ou se o senhor Pronto, quiser apresentar perfeito. a tela inteira. E compartilhar. Pronto. Isso. Agora, veja, vocês devem estar vendo a tela do programa do imposto de renda. Tá? Uma novidade importante é a questão do acesso aos dados fiscais. É porque ele tem um link para a internet, ele está indo buscar esse link para poder apresentar. Está demorando um pouquinho. Ele não foi, não. Vamos voltar. Bom, eu vou falar sobre isso. Deixa eu retornar aqui. Deixa eu retornar. Veja, o governo federal, há mais de um ano, ele tenta uniformizar o controle de acesso aos sistemas informatizados de serviços oferecidos via internet. Então, foi criado um site geral do governo federal, que é o gov.br, e o contribuinte ele precisa criar uma senha para acessar esse gov.br e obter os serviços oferecidos pelo governo, certo? Aí, nessa situação, existe um grande dilema que precisa ser enfrentado. É o seguinte, por um lado, se tenta oferecer mais serviços para o contribuinte por via remota, pela internet, e desobstruindo, tirando o contribuinte do atendimento presencial em vários órgãos, como a Receita Federal, o INSS, Ministério da Cidadania e tal. Por outro lado, é preciso ter uma garantia de duas situações. A primeira, quem vai acessar o serviço é realmente aquela pessoa, né, cujos dados estão sendo inseridos, tá certo? Por exemplo, quem vai solicitar um auxílio emergencial é realmente José Antônio da Silva, CPF 123? Ou tem alguém se utilizando dos dados de José Antônio da Silva para receber um auxílio emergencial por ele? É a questão da autenticidade do pedido. E a outra questão é o respeito às regras de preservação de dados pessoais, tá certo? No caso do imposto de renda, essa regra já é antiga, está lá no Código Tributário Nacional de 1966, o artigo 198, que estabelece as regras do chamado sigilo fiscal. Né? Desde então, que é proibido para o funcionário da Receita ou a própria repartição dar acesso a informações sobre patrimônio, riqueza e detalhes dos negócios dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas. Né? E, mais recentemente, essa questão ela foi bastante ampliada de forma significativa com a LGPA, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que se quer oferecer serviços pela internet, tem que se ter um cuidado para evitar de vazar dados pessoais de outras pessoas, né, que não o próprio usuário que está mexendo no sistema, e principalmente no caso do sigilo fiscal, tá certo? E existe também uma criminalização, a violação do sigilo funcional, que é um crime tipificado 328, se não me engano, do Código Penal. Ele tem um parágrafo que diz que quando essa violação é feita por meios informatizados, tem uma circunstância de aumento de pena, tá certo? Então, essa questão, esse ano, ela vai ficar mais evidenciada, porque no EGOV, para você conseguir, por exemplo, a declaração pré-preenchida, que é uma novidade desse ano, né? Uma novidade desse ano, não. Algumas funcionalidades da pré-preenchida foram acrescentadas esse ano, que é a Receita fornecer ao contribuinte o que ela, a Receita Federal, já sabe daquele contribuinte,
e ele vai fazer a declaração para completar os dados. Antes a Receita não fazia isso. Tá? Em 2014 passou a fazer. Né? Se a Receita já tem as informações das fontes pagadoras, das despesas médicas, dos aluguéis que são administrados por empresas administradoras de aluguéis, então isso já é colocado para o contribuinte. Eu tenho a impressão, Alexandre, que caiu a conexão, né? Contribuintes vão ser fornecidos esse ano. Agora voltou. A pré-preenchida, ela, para que o contribuinte vá na base de dados da Receita e puxe os dados que a Receita já tem sobre ele, é preciso de uma garantia de acesso. E aí essa garantia só vai ser obtida por quem tiver a senha do gov.br na categoria prata ou ouro. O que é isso? Para você conseguir uma senha no gov.br, tem 3 categorias. Bronze, que é a menos rigorosa, a prata, que é a intermediária, e a ouro, que é a mais rigorosa. Tá certo? Tanto a prata como a ouro, a autenticidade do contribuinte é obtida através de software de reconhecimento facial. Então, o contribuinte, para gerar a senha do gov.br, nível prata ou nível ouro, ele vai usar o celular dele e a câmera do celular para capturar a imagem facial, certo? E essa imagem facial capturada do celular vai ser comparada com uma imagem facial que já está nos bancos de dados do governo, seja na Carteira Nacional de Habilitação, certo? Que é feito um batimento ou com a Carteira Nacional de Habilitação ou com a imagem facial do registro eleitoral, do tipo de eleitor, quando foi feita a captura dos dados biométricos do contribuinte, se pegou a imagem facial. Então, o nível ouro é o batimento com a imagem do TSE, da biometria eleitoral, e o nível prata é com os DETRANs na Carteira Nacional de Habilitação. Certo? Eu confesso que não é fácil obter o sucesso nesse reconhecimento facial. Tá? A pessoa tem que usar a câmera do celular, ele vai orientando para a direita, para a esquerda, tem que ser com uma velocidade padronizada, não pode ser nem muito devagar, nem muito depressa, porque senão ele não consegue fazer o batimento e aí manda você repetir. Eu confesso que tentei algumas vezes e perdi a paciência. Como eu tenho a certificação digital, né, pelo meu trabalho, então eu uso a certificação para acessar os dados e não preciso do gov.br nível prata ou nível ouro. Mas, para quem tem mais familiaridade com o uso do celular, que eu confesso que também não sou um bom usuário do celular, então pode ser que consiga com mais facilidade a obtenção, certo? Essa é uma novidade importante. Em termos de legislação, nós temos uma novidade interessante para os contribuintes. Em 2021, foi sacramentado o entendimento de que os juros, os valores dos juros incidentes sobre verbas decorrentes do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, incluindo aposentadorias e pensões, esses juros, eles não estão sujeitos à tributação do imposto de renda. Tá? Isso é o resultado de uma ação julgada no Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso de repercussão geral, né, que entendeu pela inconstitucionalidade da tributação dos juros. O que prevalecia antes disso era o entendimento com base num julgado do STJ, cujo conteúdo era mais ou menos assim. Se os juros fossem pagos num pacote de verbas, no bojo de uma rescisão de contrato de trabalho, então esses juros tinham um caráter indenizatório e não sofriam tributação. Mas se os juros não fossem pagos
num contexto de rescisão de contrato de trabalho, então ele ia para a regra básica de acessório segue principal, certo? Então, por exemplo, no caso dos servidores públicos que tiveram ações para reclamar diferenças salariais, como não houve uma quebra da relação de trabalho, aquela verba ia, né, até a decisão do Supremo, ela ia para a regra de acessório segue principal. Se o juro fosse sobre parte tributável, era tributável. Se fosse sobre parte não tributável, o juro não era tributável. Com a decisão do Supremo, certo? Qualquer verba decorrente do trabalho com ou sem vínculo empregatício que for reclamada na justiça ou administrativamente, certo? Esses juros ficam afastados da tributação. E aí o programa ele vem na ficha de RRA, que é rendimento recebido acumuladamente. Tá? Por definição legal, rendimento recebido acumuladamente é aquele que é pago ao contribuinte num ano posterior, certo? Àquele ano em que a relação contratual mandaria ter sido adimplido pela fonte pagadora. Certo? Então, diferença de salário, uma gratificação que foi negada a um contribuinte. Eu tenho a impressão, Alexandre, que caiu novamente. Eu não sei se vocês estão acompanhando. As horas... Alô? Agora voltou. Voltou. Bom, então, eu estava falando sobre o conceito do RRA, certo? São verbas que são recebidas no ano calendário posterior ao ano calendário do cumprimento da regular relação contratual, certo? Isso pago depois, seja administrativamente, seja na via judicial, qualquer das vias judiciais, tá certo? Bom, na ficha do RRA foi acrescentado um campo para o contribuinte informar os juros que vão ser excluídos de tributação, certo? Inclusive, os contribuintes que receberam RRA nos anos anteriores, eles poderão e deverão retificar suas declarações para excluir esses juros de tributação e, com isso, aumentar o valor do resultado favorável a ele, ou diminuir o saldo de imposto a pagar, ou aumentar o valor do saldo a restituir, tá certo? O problema é ele ter como comprovar o valor da parcela de juros que ele está excluindo da tributação. Tá certo? Em relação a questões legais do imposto de renda, tem essa e tem outra que é sobre incentivos fiscais que foram extintos por decurso de prazo. Né? O PRONON e o PRONAS, que são programas de... O PRONON é de assistência oncológica, né? Valores para pesquisa de combate ao câncer, e o PRONAS de um tipo de assistência social. Não são, vamos dizer assim, os mais volumosos. Certo? O mais volumoso dos incentivos fiscais é o do Estatuto da Criança e do Adolescente ou do Estatuto do Idoso, principalmente criança e do adolescente, que permanece. Tá? E é até um caso interessante. Você, na sua declaração, você pode fazer o que o programa chama de doação. Na verdade, não é uma doação, é uma destinação de um percentual do seu imposto devido para um fundo municipal, estadual ou federal de recursos para o Estatuto da Criança e do Adolescente ou um fundo paralelo também para o Estatuto do Idoso. Certo? Então, a pessoa destina para um fundo municipal, né? E aí os gestores desse fundo municipal, que é uma gestão que tem membros da administração pública e membros da sociedade civil, eles vão direcionar esse recurso para entidades, né, organizações não governamentais que apresentam projetos assistenciais nessas duas áreas, certo? Essa destinação, ela ou aumenta o valor da sua restituição no exato valor que você destina, pagando um DARF,
ou reduz o seu saldo de imposto a pagar no exato valor do DARF que você paga. Então, o programa ele fornece a possibilidade de você gerar um DARF, uma guia de pagamento. Essa guia deve ser quitada até o último dia para a entrega, que é o dia 29 de abril, né? Esse valor, o programa calcula em 6% do que pode ser do seu imposto devido, e esse valor é destinado para o município, lá o fundo, que depois direciona para uma entidade assistencial, né, que faz o trabalho em benefício de crianças, adolescentes ou idosos, tá certo? Basicamente, em termos de mudança de legislação, foi essa dos juros, né, a exclusão dos juros e a extinção, né, por decurso de prazo, o incentivo fiscal do PRONON e do PRONAT, ele tinha um prazo fixo e não foi renovado por lei, então, para o ano base 2021, ele não prevalece, tá certo? No programa, tem uma pequena alteração que pode dar um trabalhinho para os contribuintes, que é, na informação de bens e direitos, se for informar um veículo automotor, né, um carro, caminhão, moto, passa a ser obrigatória a informação do número do RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Esse número do RENAVAN, ele já vinha o campo para ele há vários anos, tá? Só que não era feita crítica quando o contribuinte deixava em branco. Agora ele passa a ser obrigatório. Então o contribuinte tem que pegar o documento do carro, né, e consultar ali o número do RENAVAN. É um número com 9, 8, 10 algarismos, depende da idade do veículo. Tá certo? Basicamente, essas alterações. Algumas alterações em termos de facilitar o preenchimento da declaração, né? Na pré-preenchida. Né? Quando você está declarando bens e direitos financeiros, tem um botãozinho que você pode ser direcionado para informar o rendimento isento correspondente. Por exemplo, você está informando o saldo da sua caderneta de poupança. Mas aí quem tem caderneta de poupança, os juros são rendimentos isentos que estão em outra ficha. Então, na ficha de bens e direitos tem um botãozinho que redireciona você para a ficha de isentos para informar o valor dos juros recebidos no ano. Isso vale para os rendimentos isentos e para o exclusivo na fonte. Certo? E também uma novidade é a parte de livro caixa, o contribuinte autônomo, né, que precisa manter a sua fonte de trabalho, então o seu escritório de advocacia, né, sua sala de atendimento odontológico, né? Então, essas despesas necessárias à manutenção do local de trabalho podem ser escrituradas no livro caixa. E para o ano de 2021, esse livro caixa ele é uma novidade, ele é no ECAC na web. Então, ele é preenchido na web. Tem a possibilidade também de você gerar uma planilha Excel e importar no padrão, o layout padronizado, tá certo? Mas não é mais um programa que o contribuinte instala e vai preencher nesse programa, né, criado sob a gestão, né, de Cristóvão, quando ele era o coordenador dos programas de imposto de renda e os programas de apoio à declaração, né, como, por exemplo, o programa para o cálculo dos ganhos de capital, que foi o primeiro deles, né, que era um terror o contribuinte calcular o imposto de renda sobre o ganho de capital. O ganho de capital é o quê? Aquele lucro obtido, eventualmente, na alienação, na venda de um bem ou direito, principalmente no caso de imóveis, que tinha correção e tem os fatores de isenção, redução. Esse programa foi pioneiro e a estrutura dele é mantida até hoje com sucesso, né? O programa auxiliar. O contribuinte usa esse programa, faz o cálculo e depois transfere um arquivo para o programa de imposto de renda que vai ser transmitido para a Receita Federal. Tá? Então, basicamente, essas são as alterações significativas, tá certo? Uma coisa interessante, né, quando o Cristóvão estava falando da história, da evolução do imposto de renda informatizado, né, uma grande dificuldade que a equipe tinha
era de promover novas implementações para facilitar o preenchimento por parte do contribuinte, era o tamanho do programa que ia ser instalado no computador do contribuinte, né? Então, na época do disquete de 3,5, esse disquete cabia um arquivo de até 1,44 megabytes. Então, esse era o máximo tamanho que o programa instalador podia ter. Então, você sabe, vamos fazer uma implementação assim, assado, para facilitar o contribuinte. Aí, muitas vezes, se deixava de fazer a implementação, porque quando fosse compactar o instalador para gravar no disquete, ficaria com mais de 1,44 mega, não cabia, não tinha jeito. Tá certo? E tinha que ser um disquete só, para facilitar a distribuição. Certo? Isso era um problema. Outro problema era erro no programa. O programa tinha que sair pronto e acabado, sem nenhum erro. Hoje, nós estamos com, 7 dias de implantação do programa e já tem uma nova versão. Né? Primeira informação, o programa, para instalar, o tamanho do arquivo para instalar o programa de imposto de renda, ele tem 80 megas. 80, dá uns 50, 60 disquetes de 3,5. Certo? O dia mais crítico para a Receita Federal não é o último dia de entrega de declarações. É o primeiro dia quando os contribuintes estão fazendo o download de um arquivo com 80 megas de tamanho. Certo? E o problema das versões. Então, se tiver um erro, não tem problema. Você gera uma nova versão, coloca no site. Quando o contribuinte abrir o seu computador, que ele normalmente já está interligado na internet, né? Então o programa vai saber se a versão que está na máquina do contribuinte é a versão última disponível. Caso não seja, o contribuinte é convidado a fazer uma atualização do programa e ele faz automaticamente, mexendo só naquelas partes que precisam realmente ser mexidas. Então, toda essa evolução, ela foi, vamos dizer assim, pretendida há muito tempo atrás, mas as condições de tecnologia, principalmente do outro lado, né, do lado do contribuinte, é que agora que elas estão se verificando e estão sendo implementadas, tá certo? A ponto de ser tão fácil fazer uma declaração que muitas vezes o contribuinte transmite uma declaração sem saber que já transmitiu. Aí você entregou uma declaração, está aqui sua declaração. Não, eu não fiz ainda não, fez, está aqui sua declaração. O contribuinte aperta lá o botão, não está nem prestando atenção e a declaração dele, naquele momento, não tem nenhum erro impeditivo, nenhum erro grave, ela vai-se embora, é transmitida. O contribuinte, até sem querer, ele entrega a declaração. Certo? Então, essa é uma conquista, né, de um trabalho que a gente está aqui presente, um grande mentor, né, o grande batalhador por isso, enfrentou várias guerras dentro da Receita Federal, queria impedir situações. Por exemplo, teve uma época que chegaram a pensar que para o contribuinte entregar uma declaração pela internet, ele tinha que ter um certificado digital. Ou seja, o contribuinte tinha que gastar R$300, R$400 para obter um certificado digital para poder transmitir uma declaração. Isso chegou, esse absurdo, né, chegou a ser pensado na Receita. E aí se teve uma ideia, porque também tinha que combater um problema de pirataria. Então, de posse do CPF de uma pessoa e a data de nascimento dela, era possível preencher uma declaração falsa e transmitir. Então, tinha um cidadão que descobria CPFs e datas de nascimento de pessoas famosas e entregava logo nos primeiros dias várias declarações dessas pessoas para provar, né, uma suposta falha insanável do programa de imposto de renda. Aí foi criado um mecanismo para evitar isso, que é a informação do número do recibo da declaração do contribuinte no ano anterior, que é um dado que, normalmente, só quem tem é ele próprio, o contribuinte, ou uma pessoa na qual ele confiou para fazer a declaração. Certo? Então, basicamente, nós temos
essa, vamos dizer assim, ausência de novidades, né? Um progresso, novas implementações para facilitar o preenchimento, né? E era isso que eu queria passar para vocês, e a gente fica aqui à disposição para debate, se for de interesse. Tá? Muito obrigado. Então, quero agradecer ao Alexandre, né? E todos vocês, inclusive quem está aí na sala de aula, presta atenção, gente. Todos vocês percebem que não se trata apenas de contar a história do imposto de renda. E alguém que estudou a história do imposto de renda está contando. Mas são pessoas que participaram e ainda participam, não é, doutor Wagner? São pessoas que participaram da história, o que me parece ser muito diferente. Uma coisa digamos, sou eu estudar e falar sobre. Outra coisa é a pessoa viver, ter construído a história do imposto, como é o caso do doutor Cristóvão Barcelos da Nóbrega e também do doutor Alexandre de Moraes Rego, quer dizer, participaram da história, o que me parece deva ser bastante valorizado. Eu pergunto, há perguntas. Dorivaldo, quer fazer alguma pergunta, Dorivaldo? Você com a palavra. Gostaria, professor, ao doutor Cristóvão Barcelos. Eu estava lendo sobre sistemas regressivos, que é um documento do IPEA 2019, e ele fala o seguinte, que o sistema tributário brasileiro enfatiza sobremaneira os impostos indiretos, que representam mais de 51% da carga tributária total. A insistência do país em imposto sobre bens e serviços e impostos indiretos, em detrimento de imposto sobre a renda e a propriedade, impostos diretos, sabota a aplicação real do princípio da capacidade contributiva, resultado em um sistema regressivo, no qual famílias de renda proporcionalmente menor financiam uma maior fatia do Estado. Aí eu queria que, se possível, pudesse o professor esclarecer sobre esse ponto. Perfeito. O que acontece? Até eu falei um pouco sobre isso, esse é um dos problemas mais sérios do nosso modelo tributário. Tá? Ele é muito rigoroso e é um pouco, em torno de 50% o total que arrecada do imposto sobre consumo, bens e serviços, que é uma tributação indireta. Como ele não afeta o bolso diretamente do contribuinte, as pessoas se calam. As pessoas reclamam de inflação, reclamam que os produtos estão mais altos, mas reclamam um pouco de que a tributação indireta é muito forte. Na tributação indireta, nós temos uma grande injustiça social. Aí, o que acontece? Tanto faz uma pessoa ser super rico, como uma pessoa ser de classe média ou baixa, o que paga de imposto é igual. O potencial do sistema progressivo, simbolizado pelo imposto de renda e pelos impostos sobre o patrimônio, é muito grande para diminuir essa situação. Então, nós temos um modelo tributário, eu pegar aqui os exemplos, em que é isso, quase metade da nossa carga tributária, é um pouco menos da metade, provém da tributação indireta de serviços, consumo, e, como eu disse, que tanto faz ser milionário, bilionário, trilionário, o pobre pagar a mesma coisa. O potencial nosso para melhorar o nosso sistema tributário e ser mais progressivo é muito grande, mas é pouco, existe uma resistência muito grande da sociedade. Tá? Se nós compararmos nosso sistema, e eu fiz questão de comparar com países capitalistas da OCDE, antes de falar, não, porque tem que tomar um certo cuidado, quem tem uma preocupação mais social pode ser taxado de uns adjetivos que não correspondem à realidade. O potencial. Eu não vou discutir o imposto mais polêmico, que seria o imposto sobre grandes fortunas, que não é implementado. É previsto na Constituição de 88, mas não é implementado. Então, esse estudo do IPEA, eu já li vários trabalhos do IPEA, tem ótimos trabalhos lá, mostra que o nosso sistema acaba sendo muito regressivo, tá? Porque a progressividade do imposto de renda não é aproveitada. Agora, lembrando muito bem, rendimento isento não entra na tabela progressiva. Então, nós temos que ver muito bem diminuir a quantidade de discutir, debater rendimento isento. Por exemplo, quais são os 3 rendimentos isentos de maior incidência? Primeiro, lucro e dividendo. Segundo, rendimento de empresa de pequeno porte, ou
do Simples ou Microempresa, e terceiro, doações e heranças. Nenhum desses é do trabalho. Quer dizer, os 3 maiores rendimentos isentos não provêm do trabalho. E se nós formos comparar o rendimento tributável, a maior parte provém do trabalho. Então, deve ter sido, não me lembro de ter lido esse artigo, deve ser por isso que nós temos um modelo muito regressivo. O que eu acho pior, a sociedade debate pouco. Na reforma tributária, eu só ouço falar de imposto a bens, com serviços e consumo, e deixa a renda e o patrimônio para depois, que não devia ser enfrentado. É uma oportunidade ímpar na reforma tributária debater isso. Agora, a sociedade precisa entender, e eu recebo vários, eu parei até de responder, várias imagens, vídeos, pessoa criticando, eu já fiz minha declaração de imposto de renda. Pronto, ele dá uma declaração como se fosse a declaração de imposto de renda. Há muita crítica e compreensível de a pessoa reclamar do imposto de renda, mas não. Devia reclamar do nosso modelo tributário de tributar muito o trabalho e pouco o capital. Eu não quis me prolongar, que é um assunto que eu adoro discutir, senão eu ia ficar falando sem parar sobre isso. Bom, gente, eu pergunto, né, são 20h15, se alguém mais quer fazer alguma pergunta, né? É um momento especial ter aqui o Alexandre, ter aqui o Cristóvão, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a palavra está conferida, como sempre, né? Eu acho que o grupo de pesquisa tem essa característica, não é isso, Célia? Célia, aluna do mestrado, né? Tem essa característica de dar a palavra a todos de maneira sempre respeitosa. Tá bom, gente? Lembrando que na próxima quinta-feira, vários livros serão lançados pelo PPGD, o Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado. A gente, nesse período da pandemia, nós chegamos a participar de 10 livros, né? Não é pouca coisa, gente. É um trabalho grande, né? E a gente vai apresentar na próxima quinta-feira, a partir das 9h30, um trabalho sobre o BEPS, né? O BEPS, o mundo vive em guerra, né? Essa guerra também transparece na área dos tributos. Certo, tá bem, gente. E é sobre isso que a gente vai falar. Como é que transparece? É possível impingir, obrigar um determinado sistema tributário, que seja da OCDE, da União Europeia, do norte-americano? E se o país efetivamente não seguir? Quais são as medidas que podem ser ou são tomadas em relação a esse país? O Cristóvão falou há pouco em relação ao IBS, né? Só para terminar. O IVA é adotado em vários países. Aí se diz, olha, o empresário ele conhece o IVA. E, portanto, ele vem ao Brasil com segurança jurídica. Ele não conhece o ICMS, o ISS, o IPI. Então, ele não viria com a mesma segurança. Será que esse argumento é forte o suficiente? Será que a gente vai chegar ao ponto de, em não adotando um determinado sistema tributário proposto por determinados países do mundo, esses países que não adotam, que não se enfileiram em relação a esses sistemas tributários propostos, será que eles vão sofrer realmente sanções? E que tipo de sanções eles sofreriam? Quer dizer, dentro dessa linha, é um dos livros que a gente vai apresentar. Olha, Dorivaldo pediu novamente a palavra, né, Dorivaldo? Você com a palavra, vou continuar gravando, então. Certo, só para me desculpar ao doutor Cristóvão, que minha internet caiu na hora que ele estava terminando a resposta dele, mas eu vou assistir o gravado, a parte para complementar, e muito obrigado, viu, doutor? Por favor, queria fazer uma observação importante, nesse caso que o Cristóvão falou, e pela observação também do professor Hélio, que a reforma que se pretende tributária na área de consumo, né, de produção, serviço e consumo, ela depende de emenda constitucional e afeta a União, Estados e municípios, tá certo? Enquanto que a mexida no imposto de renda, ela pode ser feita por lei ordinária, tá certo? E é um imposto cuja destinação é constitucionalmente prevista para os 3 entes, para a União, Estados e municípios, tá certo? E não se faz a mexida no imposto de renda por simples falta de vontade política. Recentemente, em 2021, o governo federal levou ao Congresso uma proposta, né,
que mexia na tabela do imposto de renda, voltava a tributação de lucros e dividendos, né? Fazia um fechamento de diversas brechas importantes para grandes empresas na área de planejamento tributário, de preço de transferência, de superfaturamento de importações e subfaturamento de exportações, né? Planejamento societário para evitar tributação em paraísos fiscais, etc. E esse projeto ele foi mexido de uma forma a descaracterizá-lo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pior ainda, ele foi colocado numa gaveta. Certo? E não precisava de quórum qualificado, de dupla votação, nada. Era uma lei ordinária que estava sendo mexida. Certo? Então, é muito preocupante essa coisa. Todo candidato de vereador a presidente, ele é favorável à reforma tributária. A questão é saber qual reforma tributária ele é favorável. É isso. Bom, gente, eu vejo que o pessoal presencial está também querendo fazer alguma colocação, né? Então, gente, é uma novidade. Se vocês puderem, então, se manifestar, levantaram a mão, né? Pessoal presencial. Estão me escutando, gente? Então, gente, vocês com a palavra. Professor, é que a turma vai precisar sair, que a gente vai ter a aula do próximo professor agora. Claro, tá bem. Eu agradeço, gente, a iniciativa nova, a gente ter o presencial. Agradeço a vocês todos que estão no presencial. Também agradeço ao Alexandre, agradeço ao Cristóvão. Eu vou interromper agora a gravação, tá bom, gente? Ótima semana. Vou interromper agora a gravação. Obrigado. Obrigado. Professor,